pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, sou psicóloga e pesquisadora na área de relações abusivas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre famílias tóxicas, como que esses grupos funcionam, o que seria isso, como identificar uma família tóxica, qual a relevância desse assunto para você que está me ouvindo, para que você possa começar a avaliar qual é a relação que existe entre aquilo que você viveu com a sua família e como que você se comporta afetivamente, como que você se comporta nos seus relacionamentos sociais. Muito bem, quando a gente está falando de família, nós estamos partindo de um conceito básico, que é o conceito de família como sistema. Ou seja, conceito esse que a gente importa da biologia, do entendimento do funcionamento dos organismos vivos, que seria um conjunto onde todos os integrantes funcionam a partir de uma relação de interdependência. Esses componentes que fazem parte do sistema familiar, eles exercem influência uns sobre os outros e também sofrem influência do próprio sistema. Isso de uma maneira bem genérica, bem simples, para compreendermos que dentro desse contexto existem dois aspectos fundamentais que eu gostaria de destacar aqui, para que a gente possa entender depois o contexto de família tóxica. Os dois aspectos fundamentais dentro desse conceito que eu estou trazendo aqui, simples de família, seria os aspectos ligados à consonância nesse funcionamento e os aspectos ligados à disparidade. O que seria isso? Nessa relação de interdependência, sem dúvida, a família vai precisar gerenciar o quê? Gerenciar diferenças e semelhanças. Quando você está num contexto de relacionamento dentro do grupo familiar, onde o que está predominando é uma relação de consonância, você tem ali, sem dúvida, as semelhanças entre os membros, que faz com que essa família consiga criar um clima de harmonia, de equilíbrio, que é fundamental. Entretanto, esse clima de equilíbrio e harmonia não significa ausência de problemas, não significa estar numa posição estática no campo do relacionamento. Na realidade, esse equilíbrio ele é quebrado a partir da disparidade, que é fundamental para que a família também se desenvolva, para que a família possa crescer, para que abra espaços de criatividade, de questionamento. Isso, em termos assim gerais, considerando famílias que são famílias salutares, isso funciona de uma maneira mais harmônica, ou seja, quando há uma crise, a crise é gerenciada, existe espaço para que as conversas apareçam, existe espaço para que o desconforto seja pensado, para que haja uma reflexão, para que as pessoas se sintam ali acolhidas. Ou seja, uma família ela pressupõe, ela traz uma função de acolhimento e pertencimento. As pessoas que fazem parte desse grupo se sentem participantes, se sentem integradas, se sentem validadas. Sem dúvida, isso de uma maneira bem assim, bem teórica. Na prática, a gente sabe que isso não acontece com tanta harmonia assim. Mas a família tende a ser uma família mais salutar, uma família onde o gerenciamento desses conflitos não é algo que vá comprometer a integridade dos seus membros. Quando você está numa família tóxica, a primeira coisa que acontece nesse contexto é que uma família tóxica, ela não se comunica adequadamente, os membros não se comunicam adequadamente. Por quê? A comunicação num grupo tóxico, ela é contaminada por exigências e chantagem emocional. Quando você está diante de um grupo, que é um grupo que tem essa característica abusiva, os problemas da comunicação são flagrantes. Por quê? Porque os conflitos não são trazidos de uma maneira resolutiva. Quando são trazidos é num contexto de briga, para que haja, de fato, a perpetuidade desse conflito. Na realidade, uma família abusiva, ela não quer gerenciar o conflito, ela se alimenta do conflito. O conflito é um elemento de vínculo nocivo. Quando nós estamos falando de uma família não tóxica, uma família de um funcionamento mais salutar e mais satisfatório para as pessoas que comungam ali daqueles valores e daqueles hábitos, nós temos ali, sem dúvida, um grupo disposto a comunicar o desconforto ou gerenciar a crise de uma maneira mais o quê? De uma maneira mais tranquila, visando uma satisfação que seja compartilhada.
Quando você está no contexto de uma família tóxica, isso não é falado dessa forma, ou seja, ela se alimenta do problema. Uma família salutar, mais salutar, ela quer exatamente que os problemas, as crises sejam superadas. Uma família tóxica, não, ela precisa que a crise se mantenha para que ela continue num contrato nocivo, contrato de ódio, contrato de vingança, contrato de cobrança. Por quê? Lembrando, gente, o que é uma família tóxica? É uma família cujos membros, ou alguns deles, são abusadores. E na realidade, eles como abusadores, eles vão o quê? Eles vão criar uma experiência que eu chamo de experiência de contágio ou envenenamento. Ou seja, eles vão influenciar. É muito comum as pessoas que estão vivenciando com grupos assim, elas se sentirem em dúvida com relação ao seu próprio comportamento. Ou seja, ela vem de uma mãe abusiva, de um pai abusivo, e ela começa a ter um comportamento abusivo com os filhos, começa a reproduzir esses valores familiares. Isso faz com que ela fique na dúvida com relação à sua própria integridade psicológica. Por quê? Porque uma família abusiva, ela tende a gerar essa experiência de contágio e a pessoa começa a reproduzir os comportamentos nocivos. Isso é exatamente pela falta de comunicação, pela falta de uma comunicação adequada, ou pela ausência de comunicação, pela dificuldade de gerenciar os conflitos e as crises. Isso vai sendo o quê? Isso vai sendo empurrado para debaixo do tapete. Um outro aspecto importante para vocês identificarem uma família tóxica é uma família que não tem limites, cujas leis são o quê? São contraditórias. Ou seja, há uma invasão de privacidade entre os membros, essas pessoas não se respeitam, não há o entendimento do espaço individual e privado, há geralmente até uma banalização quando esse espaço é pleiteado, ou seja, isso é visto como algo, uma aberração muitas vezes. Isso faz com que a pessoa que vivencia, que está dentro desse contexto, ela comece a introjetar uma ideia de que ela não tem o merecimento ao próprio lugar. Isso é fundamental compreender, porque num contexto futuro, onde ela se torna um adulto, ela pode exatamente buscar relacionamentos nocivos, onde ela fica sem lugar, então ela fica sendo aquilo que o abusador quer. Por quê? Porque ela passa a funcionar como um coringa, ela vai sendo aquilo que o outro precisa, a partir de uma experiência onde foi negada a privacidade, onde foi negado o direito a ser ela mesma, ou seja, tudo isso foi acontecendo de uma maneira nociva e a pessoa foi introjetando essa ideia de que ela não merece ter o seu próprio espaço. Uma outra coisa importante que existe dentro de famílias tóxicas, para vocês identificarem, é a presença constante da manipulação afetiva através de chantagens. Exigência, chantagem emocional, cobrança a partir da consanguinidade. Ah, mas eu sou o seu pai. Ah, mas eu sou sua filha. Ah, mas eu sou a sua esposa. Ah, eu sou o seu marido. Na realidade, como não há a perspectiva de uma vinculação afetiva saudável, os vínculos se baseiam em sentimentos negativos, por vingança, por ódio, por uma série de outras, outras questões que não passam por uma validação de um afeto positivo. Ah, eu amo você, você é importante para mim. Não, numa família tóxica, você sempre vai ter dúvida e até certeza de que você não é amado. Há dúvida e há muitas vezes a certeza, porque são famílias que funcionam a partir de privilégios e favoritismo. Então, tem sempre alguém que recebe menos, alguém que recebe mais, tem sempre alguém que é privilegiado e alguém que, sem dúvida, não é privilegiado. Por quê? Porque existe um outro aspecto dentro desse contexto de famílias abusivas ou tóxicas, que é o funcionamento a partir ou desprezo total, desleixo total ao filho, ou a superproteção. Isso é uma característica muito importante, porque na superproteção, dentro do contexto de uma família que tem essa psicodinâmica nociva, a superproteção ela vai barrar exatamente a autonomia do indivíduo. Por quê? Porque uma mãe superprotetora, por exemplo, ela está anulando a possibilidade do filho ser autônomo. Ela já pressupõe, ela já traz uma crença de que aquele sujeito é incapaz. E sendo incapaz, ela vai fazer exatamente o papel dele, que é escolher por ele,
ou impedir que ele escolha para que ela possa continuar no controle, no domínio daquele filho. Isso, sem dúvida, garante a ela um lugar de abuso de poder ou de determinação que tenha que ser do jeito que ela quer. Isso é importante gravar. E o contrário disso é o descaso, é onde o indivíduo começa a ter dúvida com relação à sua própria importância, porque ele não é cuidado, ele não é protegido, ele não é validado. Há sempre essa negligência que vai sendo naturalizada, e nessa negligência há a inversão de papéis, ou seja, os filhos começam a funcionar como se pais fossem dentro do sistema. Os filhos começam a inverter esse lugar e a se posicionar de uma maneira que compromete o seu desenvolvimento psicológico. Uma outra coisa também que aparece dentro do contexto de famílias abusivas é justamente a inflexibilidade. Ou seja, uma família que funciona de uma maneira salutar, ela tende a flexibilizar, principalmente no gerenciamento de conflitos ou no gerenciamento de crises. Ou seja, se algo acontece, a gente flexibiliza em prol de alguém. Eu deixo de fazer alguma coisa para beneficiar o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Eu entro numa postura de ceder para que aquela pessoa possa ser o quê? Possa ser beneficiada, para que eu coopere com aquele contexto. Numa família tóxica, há uma inflexibilidade, ou seja, há uma pressão para que todo o grupo continue aquilo que é nocivo. São as reuniões familiares que você não quer participar, mas você se vê obrigado. Há uma inflexibilidade no sentido de pensar que você pode ter tido um outro compromisso, mas não. É sempre lido como negligência, é sempre lido como descaso. A sua atitude vai sempre ser lida a partir de uma crítica. Isso é a família tóxica. Ela sempre vai se posicionar num entendimento equivocado da sua atitude. Ela sempre vai julgar as suas atitudes. Então, isso, sem dúvida, faz com que o indivíduo ele se sinta pressionado, tenso, como se ele não pudesse ser ele. Essa é a questão. Gente, o tema é extremamente vasto, nós temos assim muito material sobre isso, então a ideia do vídeo é a gente trazer algumas questões principais, e eu vou finalizar agora trazendo alguns aspectos que são as consequências e como que vocês podem continuar pensando em autocuidado e se prevenir. Quando você vem de uma família assim, que é uma família disfuncional, é comum o indivíduo apresentar na vida adulta, primeiro, um sentimento de despersonalização. O que seria isso? Ele não consegue se sentir ele, porque se há uma dúvida com relação ao seu lugar psicológico, ao seu lugar de fato até, o seu lugar psicológico, ou seja, se ele está sempre numa posição de incerteza, é muito comum, ao chegar à vida adulta, esse indivíduo ele não saber quem ele é, ele ficar com uma sensação de dificuldade para se definir no sentido de se referenciar. Não, eu sou diferente dela, eu tenho essa postura diferente do outro, eu tenho esse gosto diferente do outro. Então, assim, é comum isso acontecer. Esse sentimento de despersonalização, sentimento de frustração, de não realização. O indivíduo pode trazer para a vida adulta uma perspectiva de que ele não pode sonhar, de que ele não pode ter a sua própria vida, de que ele não merece ter a sua própria vida porque ele não foi validado. Essa confusão do sistema familiar, onde tudo acontece ao mesmo tempo e nada se coloca como uma referência positiva, ele pode trazer isso para os relacionamentos futuros, se envolvendo com pessoas abusivas, buscando agradar o outro para obter afeto. Como que isso é comum em famílias abusivas? Desenvolvendo um padrão do agradador, porque esse afeto nunca chega, então ele acredita que ele precisa se anular para que esse afeto possa ser estabelecido. E aí ele começa a descobrir que isso não é uma regra, ou seja, fazer aquilo que o outro quer não o satisfaz. Por quê? Não satisfaz nem a ele nem ao outro, porque existe ali um contrato de uma exigência que é absurda, uma exigência infinita. Isso é a família abusiva, ela vai estar sempre se colocando ou apresentando hábitos de uma inflexibilidade onde você precisa, para pertencer,
você precisa assinar, através do seu comportamento, aquele contrato de hábitos nocivos que você, no fundo, se insatisfaz, no fundo te causam mal-estar, mas você reproduz. Existem outros aspectos, a depressão também aparece muito, outras sintomatologias, é comum as pessoas ficarem ansiosas, né? Pessoas que vêm de relacionamentos familiares tensos, de muita briga, isso é importante falar também, ou seja, famílias tóxicas são famílias que necessariamente vai aparecer ou a violência psicológica e física ou apenas a psicológica, mas sempre vai ter a violência psicológica. Isso é um critério diagnóstico dentro de uma família que é uma família abusiva. Ou seja, isso pode evoluir para um comportamento mais grave, havendo ali a agressão física, mas também a violência psicológica ela vai estar presente sempre num contexto de uma família abusiva. E o que as pessoas precisam fazer para começar a questionar tudo isso? Primeira coisa, gente, a família, por mais que seja um grupo de referência, é importante entender que você não é obrigado a reproduzir as verdades que o grupo familiar te ensinou. Considerando uma família tóxica, ok? Vamos partir dessa base. Você não precisa continuar essa história. Sem dúvida tem um preço para isso. As pessoas continuam por medo de não pertencer, por medo de perder algum afeto. E aí a pergunta que não quer calar: qual é o afeto que você acha que você está perdendo se você nunca teve? Então, se observar a sua história dentro desse contexto, eu vou fazer isso para que a minha mãe possa me reconhecer. Em algum momento ela te reconheceu? Em algum momento, quando você continua reproduzindo isso, você obtém a resposta que você espera? A sua expectativa é atendida no momento em que você continua reproduzindo esse tipo de comportamento? Então, parem para avaliar. Sem dúvida é importante a ajuda terapêutica, é necessário o acompanhamento de um profissional capacitado que possa auxiliar vocês nisso, porque esse caminho é um caminho muito doloroso. Compreender e descobrir toda essa psicodinâmica gera dor, então é fundamental que busque aí uma ajuda adequada para que você se recoloque no mundo, diante de si mesmo e, sem dúvida, diante dos outros. Então, basicamente é isso, ou seja, identificar qual foi o impacto, observar o que eu tenho hoje na vida adulta que eu trago dessa minha vivência familiar que não foi uma vivência satisfatória. Para observar quais são as lacunas, quais são as dores que você reproduz hoje, de repente, com seu marido, com a sua esposa, no seu relacionamento íntimo, no seu relacionamento no trabalho. O que isso tem a ver com essa psicodinâmica dessa família, que sem dúvida ela vai funcionar de um jeito para que você fique capturado. E a família dentro de você, uma coisa também importante que eu não falei, que agora me lembrei, é comum pessoas que vêm de famílias tóxicas começarem a entrar num processo de defesa da família. Eu tenho que fazer tudo por eles, eu preciso auxiliar. No entanto, você não está obtendo nenhum reconhecimento com isso. Você precisa parar de se alienar, entender que você nunca vai deixar de pertencer, porque isso aí é garantido, é consanguíneo, passa pela consanguinidade também, né? Pela consanguinidade, mas também passa principalmente pelo entendimento de que aquele lugar é seu. O lugar de filho, o lugar de pai, o lugar de mãe é seu. Você não vai perder isso porque o outro está dizendo que não te reconhece. Isso obviamente vai gerar um atrito, vai gerar um desconforto. Mas é sair dessa condição de refém emocional, de capturado por uma chantagem, que acaba sendo lida por você como uma verdade, que você usa como referência para a vida toda e que acaba te atrapalhando. Então para pensar em que você acreditou, que a sua família disse que você deveria acreditar, uma família que nunca conversou, uma família que não tem limites, uma família que nunca respeitou o seu lugar, e como que isso saia dessa posição de vítima, se assim se sente, saia dessa posição de vítima e comece a questionar todos esses valores que não te servem mais, ok? Uma família que é uma família saudável, ela permite que você siga o seu destino, diferente de muitas coisas que foram ensinadas. Aproveitar aquilo que foi bom e, sem dúvida, rejeitar aquilo que te atrasa,
aquilo que te trava, aquilo que faz com que você paralise em questões que na realidade você deveria avançar para crescer e para ser feliz. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É sempre um prazer compartilhar com vocês aqui em mais um Papo de Divã. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para que a gente possa auxiliar mais pessoas e espero estarmos juntos, sem dúvida, no próximo Papo de Divã. Um beijo muito grande para vocês. Até o próximo vídeo.